Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 3 desta minissérie. Estamos falando sobre a graça de Deus e combatendo aí o religioso, né? O sistema religioso da religião dos legalistas. Muito bem, nessa parte 3 nós vamos descobrir o que é o mundanismo, né, gente? Porque o religioso crente, quando você fala de mundanismo, ele tem um ataque epilético. Porque o religioso, ele acaba definindo essa palavra a coisas negativas, como Satanás, ímpio, incrédulo, rodas escarnecedor, né? Enfim, o mundo secular, né? E ainda diz que é cristão ainda por cima, né, gente? Mas aí, quando a gente apresenta um tal Jesus mundano, ele tem um ataque epilético. Misericórdia, mano, que é isso? Sangue de Jesus tem poder, etc, 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 né? E pior ainda se a gente começar a trazer texto bíblico lá do Novo Testamento, mostrando que Jesus foi uma pessoa mundana. Complicado, né? Porque o tal religioso afirma ser cristão, seguidor de Jesus, mas não imita Jesus quando Jesus foi mundano aqui nessa terra. Ele tem um ataque epilético, né, gente? Pois é, essa é a cabeça do religioso. Então, quando você conhece o mundanismo de Jesus, você acaba se libertando de todo esse jugo que o sistema religioso colocou nas tuas costas. O fardo pesado, etc. De fazer as coisas, tudo tipo assim, você oferecendo o produto do seu esforço para Deus, né? A sua santidade aparente, suas vestimentas, aquilo que você achava que era pecado, né? Para Jesus não é. Porque geralmente todo religioso, ele tem uma dificuldade de pensar como Jesus pensa. E mesmo que você apresente textos mostrando ali qual é o ponto de vista de Jesus sobre aquilo que o religioso considera como pecado, ele acaba te chamando de Satanás, porque você é incrédulo, você é um ímpio, né? Então o religioso acaba não aceitando nem o próprio Novo Testamento dele, né? A fé individual tem mais valor, é algo mais sagrado do que aquilo que está escrito, que ele carrega debaixo do braço, né? O livro Bíblia. E infelizmente isso é muito triste. Mas nós vamos apresentar nesse vídeo o que é o mundanismo e como é que Jesus foi mundano, né? E lá na parte 7, que nós estamos planejando até a parte 7, nós vamos te ensinar como desenvolver a mundanidade de Jesus. Não só vamos apresentar Jesus como mundano, mas também na parte 7 você vai aprender a como ser mundano igual Jesus. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas religiosas, do sistema religioso aí, que nem de cristão são tudo crentes, eles aprenderam que para serem santos, né, eles têm que evitar muitas coisas do mundo, como maquiagem, certos tipos de roupas, não toque nisso, não toque aquilo, não veste aquilo outro, evitar vaidades, etc, para tentar agradar a Deus de alguma forma. E olha que isso é tudo que disseram na igreja para ele como verdade, mas a pessoa não verificou se é realmente verdade mesmo no ponto de vista de Jesus. E aí quando ela descobre que Jesus não está nem ligando para isso, filho, aí simplesmente ela sente um palhaço. Como ela foi feita de palhaço no sistema religioso. Esses vídeos aí dessa série simplesmente é para libertar você de uma vez por todas, é claro, se você quiser. Mas antes da gente começar a nossa leitura e estudo, eu te convido, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Aprendendo o que é mundanismo segundo Jesus. Seja salvo pela graça de Deus, né? Seja cristão e não crente, né? Aprenda com o emissário cristiano e sorta a vinhetinha.
Bem, a base da nossa leitura de hoje vai ser este livro, A Neurose da Religião, o Desastre do Extremismo Religioso, de Tom Hoverstall. Essa capinha maravilhosa aí, você percebe aí um cara aí com a cruz tampada na cara, né? E é justamente através deste livro, nós vamos ler algumas páginas deste livro, né, que trata do assunto de doutrinas dos homens, né, pensamento, né, todo o legalismo religioso aí tá nesse livro aí. Inclusive, né, esse livro ele foi emprestado uma vez em 2011, mais ou menos, né, e quase ele foi destruído, né. Infelizmente, quando eu emprestei, a pessoa não quis ler, eu não estava em casa, ela jogou este livro e caiu em cima do jardim lá de casa, né, e começou a chover, e eu felizmente consegui recuperar esse livro, né. Aí eu coloquei um plástico, aí é bem antigo esse livro, mas é excelente. Aí, ó, 27 de novembro de 2011, tá vendo? É bem antiguinho, né? E nas páginas dos livros você percebe que eu anotei lá os assuntos interessantes, né, que marcaram o livro na leitura. Olha lá, teste para saber se sua igreja é cristã, porque existe igreja que proíbe TV, quando o conhecimento aprisiona, um recado para a igreja Deus é Amor, desmascarando o RI da igreja, como ser mundano imitando Jesus, o dízimo dos fariseus, toma Davi Miranda, o que são os mormons, as prioridades de Deus versus prioridades humanas. Inclusive este item aí, ó, quebrar as regras da igreja causa ira. Rapaz do céu. Fala-se do jejum, a Torá, o sábado, cortando as cercas do sábado, cristianismo versus remanescente, Jesus era mundano, página 170. E aqui no sumário, né, temos aqui algumas coisas. Guia cegos, uma caricatura comum, nossos amigos os fariseus, quando a correção leva ao erro, quando o conhecimento bíblico segue aprisiona, quando o relacionamento particular se torna um espetáculo público, quando a tradição distorce a verdade, que é um recado para as testemunhas de Jeová, quando a cerca se torna o foco, no caso o regulamento interno, as doutrinas humanas, né? Quando o separatismo nos faz desviar, rapaz, isso aqui é um exclusivismo religioso, né? Quando o doente parece estar em boa forma, o caminho para a boa forma espiritual, o relacionamento correto. Como os fariseus surgiam, fontes para estudo dos fariseus e o fruto espiritual deteriorado. E o que mais me chama a atenção quando eu terminei de ler esse livro, né, é que esse autor aí, ele é muito suspeito para mim, né, porque ele parece ser um adventista. E como a própria editora aqui, o Agnus, né, não é da adventista, né, mas provavelmente ele é um adventista. Por quê? Então ele acaba aqui detonando o sistema adventista. Emissário, como é que você sabe que o cara é adventista? Pela forma de escrever dele. Você nota claramente que ele é um adventista. E nesse livro ele acaba destronando o sistema adventista, né? No legalismo, né? Etc, etc. Vamos dar uma lida em algumas páginas sobre o assunto mundanismo e como que Jesus era mundano. E uma coisa que eu esqueci, olha o que ele diz aqui no livro, aqui, ó. Este livro, cheio de percepções, abriu meus olhos um pouco mais para a verdade e me chamou ao arrependimento. E ao mesmo tempo ofereceu esperança e conselhos práticos para a mudança. Creio que o livro de Tom nos levará a um nível mais profundo de semelhança a Cristo. É semelhante, né? Olha só. E aqui na capa de trás diz assim, ó: perdemos consistentemente o choque de valores provocado pelos ensinamentos de Jesus, porque nos esquecemos do seu contexto original. Poucos judeus do primeiro século teriam considerado os fariseus hipócritas. Eles eram um grupo mais popular dos líderes religiosos conservadores. O que Jesus percebia neles que os outros não viam? Hoverstall faz sua lição de casa e explica isso de uma forma extremamente clara e agradável, mas convincente.
Podemos ser os fariseus de hoje e muito mais do que gostaríamos de admitir. E aqui na capa traseira do livro está a carteirinha da Deus Amor, né, no qual eu fui membro na época. Vou até mostrar uns negócios aqui dentro. Eu usava minha carteirinha assim, ó, aniversário de 49 anos de legalismo a Deus Amor. É, rapaz. No caso, essa carteirinha aqui é de 2011, olha só aqui, ó. Novas normas pro dízimo, rapaz do céu. Olha o tamanho da listinha. E aqui começa o RI, né, ó, Regulamento Interno Reformado da Bula do Anticristo, baseado em versículos da Bíblia isolados, né? A maior parte dos textos aqui das ocorrências aqui, tudo texto isoladinho, tá vendo aqui, ó? Tudo versículo isolado, para enganar os bestas, né? E aí vem a parte dos tanques, do batismo. Aí eu sempre rabiscando aqui, né, ó? Contradição A com D, contradição com AO com A3, contradição com A1, né? Aqui já coloca o item para os desviados. Falei, coloca a parábola do filho pródigo, né? Porque não houve mais, tipo assim, ó, vem cá, filho pródigo, fique lá 1 ano de castigo, depois a gente conversa, né? Mas com desviado não tem conversa, não. É banco. Quer ver um exemplo aqui, ó? Lá, todos os obreiros membros desviados que se reconciliarem de qualquer estado civil para voltar em comunhão deverão ficar disciplinados por no mínimo 7 meses, né? Tá vendo? E qual é o caso do filho pródigo, né? O pai não disciplinou o filho pródigo, fez uma festa no caso, né? Olha só, membro 5 anos, obreiro, isso aqui é ralezinho, viu, filho? Porque tem uns RI antigo aí que é mais pesado, viu? O banco, viu? Aí, ó, você vai vindo, ó. Ixi, mano, rapaz, olha. Esfriaram na fé, no caso aqui, ó, membro 45 dias, obreiro 60, né? Aí, ixi. Essa é a parte que é o caso dos pecados, né, gente? Olha só. Aqui é a parte dos bancos mais pesados, ó, 36 meses. Ixi, Maria. Essa parte aqui é o caso dos pecados, gente. Lembrando que esse regulamento interno aqui é de 2011. Os outros regulamentos internos de 2011 para trás já é mais pesado, no caso, os bancos, né? Os castigos, por assim dizer, né? Olha só aqui, ó. Ó, 36 meses para quem adultera, né? Para se matar aí, ó, 6 meses obreiro, 3 meses membro. Olha aqui, ato sexual com animais. Então, quem faz sexo com os bichos aí e quer voltar para a igreja, aqui ó, membro 3 anos, obreiro 6, né? Se for aí, né, no caso, não tem nada a ver, né? Mas o que acontece aqui, né, gente? Se tem a proibição, é porque já houve casos, né? Aqui ó, troca de casal, swing, bacanal, né? Olha só, quem 3 anos, membro, obreiro 6. E para voltar a ser obreiro somente com autorização da diretoria ainda por cima, né? Aí, homossexualismo e lesbianismo, né? Aí, ó, membro, 6 anos, ó, 3 anos, obreiro 6. E para voltar a ser obreiro com autorização da diretoria, rapaz. Aqui, ó, só texto isolado no negócio, né? Masturbation, olha aqui, ó. Membro solteiro, separado, viúvo, 7 meses. Membro casado, 12. Obreiro solteiro, 14 meses. Obreiro casado, 24 meses. Para voltar a ser obreiro somente com autorização da diretoria. Fornicação, ato sexual antes do casamento. Ixi, rapaz. Olha esse aqui, ó. Brigas, contendas, agressões e ameaças de agressões, xingamentos com palavrões e atitudes dessa natureza, né? Olha só, membro 45 dias, obreiro 90, tendo sustento pastoral suspenso definitivamente, né? E para quem não sabe o que é sustento pastoral, é como se fosse privilégios que a igreja oferece para as pessoas que têm cargo na igreja, né? Privilégios esses financeiros, ajudas, etc, né? Salário, né? Etc e tal, né? Tem esse negócio também. Aí é tudo textinho isolado, gente. Aqui é o cabelo das irmãs, aqui ó, 1 Coríntios 11, 10, 15. Aí escreve, não é pecado, número 6 do 1 ao 8. Cabelo crescido, que tamanho? Não especifica, né?
Cabelo dos irmãos lá. Jesus tinha cabelo comprido, né? Aí. Aqui já fala da idolatria de imagens. Possuir ou guardar objetos que sejam considerados ídolos, imagens, estátuas, medalhas, crucifixos com figura de santo, anjo ou qualquer tipo de figura da divindade. Membros ficarão sem participar da Santa Ceia até se desfazerem das imagens de escultura. Obreiro, 90 dias. E para voltar a ser obreiro somente com autorização da igreja, né? Aí eles pegam esses textos isoladinhos aqui. Mas o engraçado é o calendário da igreja Deus e Amor na época, né? Que eu frequentava, né? Porque eles distribuíam, vendiam calendários da igreja do ano tal, com fotos da igreja, com fotos do missionário Davi Miranda, né? E o pessoal colocava na cozinha, né? Quer dizer, os caras idolatravam o Miranda, né? Idolatravam o tempo da glória de Deus, né? Idolatravam o missionário Davi Miranda, né? Essa idolatria eles não colocam, né, gente? A santificação. Aqui na parte, em página 40, já falando da calça comprida das mulheres. Nos regulamentos internos antigos, gente, tinha aquela passagem aqui embaixo de Deuteronômio capítulo 22, verso 25. Aí nesse aqui não tem mais, né? Percebe? Então fala do travestismo, né? Um homem não pode vestir roupa de mulher, nem mulher veste roupa de homem. É tudo pra calça comprida e tal, né? E o que eu achar mais engraçado, porque esse regulamento interno aqui, ele só valia pros membros. Não valia pra liderança não, viu? Não valia pra Débora, não valia pra Leia, né? Tanto tem vídeo aí, cara, a Leia Miranda de calça, né? E tal. A Débora aí com as maquiagens, o cabelo decortado, né? Olha só aqui, ó. Televisão, tal, o missionário tem, tá vendo? Mas tudo textinho isolado, a imagem da besta, né? Aí, ó, internet, o site da igreja pode, né, gente? Eita, lasqueira aqui, ó. Praia, piscina pública. Débora e Léo Lorival pode. Aí, ó, câmera escondida SBT, gente. Isso aqui, gente. Um dia eu assisti quando passou no SBT. Se eu não me engano, o Lorival de Almeida, ele tava na praia, gente. Aí o Cabrini foi lá e conseguiu filmar com uma câmera escondida o Lorival de shortinho, né? A Débora e Léa no jet ski, né? Aquela coisa toda. Só que não tem mais no YouTube esse vídeo. Então, se você tiver esse vídeo aí, da Débora e Léa de jet ski, de maiôzão, o Lorival de shortão, né, e tal, coloca nos comentários o link, por favor, que eu quero esse vídeo aí, ó. Débora e Léa flagradas de maiô e Lorival de short, sem camisa. Tem esse vídeo aí, aqui eles mandaram excluir do YouTube, né, mas se você encontrar aí, coloca nos comentários o link, que eu quero ver esse vídeo de novo, gente. Olha essa aqui, ó, joia, bijuteria por vaidade, Deus permite. Tá vendo? É pecado para a igreja, mas não é para Deus, tá vendo? O pecado aqui é arrogância, né? No caso, só que eles não colocaram o Isaías 3,16. Mas na outra carteirinha antiga tinha, né? Mas eu coloquei aqui, né? Vamos ver aqui. Óculos de sol. Os pelos do corpo são marcas do pecado. Queda do Eva é anti-higiênico, né? O que interessa. Depilação. O homem pode depilar a cara, né? Mas a irmã não pode depilar o subaco, né? As pernas. A mulher vira macaco, então, né? Travesti, né? Tal. Né? A mulher vira Chewbacca do Star Wars, né? O homem tem que depilar a cara, né? Então é uma doutrina machista, você percebe, né? Criança, uma coisa chama outra, ou proíbe tudo ou nada, né? Fica proibindo uma coisa aqui, outra ali, né? Levantar a questão da vaidade para provar que as pessoas que usam adornos e roupas da moda amam o mundo significa confundir a real acepção que a Bíblia atribui ao vocábulo mundo. As pessoas confundem essa palavra, né? Acha que o mundo é aqueles versículos isolados, né? O mundo já no poder do maligno, né? São os incrédulos, os ímpios, né? Vamos ver o que diz aqui. Há uma necessidade clara de entendermos o imperativo bíblico, entre aspas, não ameis o mundo. Os crentes confundem essa palavra, né?
Vamos lá. Pois há uma punição muito séria para aqueles que desobedecem a esses mandamentos. Seria importante lermos a exortação do seu contexto. Lembra do regulamento interno da IPDA? Só versículo isolado? Vamos ver aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Há uma distorção desse texto, né? Da parte dos chamados legalistas, religiosos, né? Mais interessante que esse povo aí, eles amam o WhatsApp, né? Que são coisas do mundo, né? Inclusive o WhatsApp foi criado por um ateu, né? Eles amam o dinheiro, amam o trabalho, que são coisas do mundo também, né? Que mais? Amam as vestimentas, amam frequentar o templo religioso, que são coisas do mundo. Os instrumentos musicais, que são coisas do mundo. O microfone, né? A harpa cristã de papel, ou a harpa cristã lá de digital, que não está refletindo na tela, né? Do projetor de tela. Enfim, tudo na adoração a Deus tem coisas do mundo. Quer dizer, há coisas do mundo que são adoradas e outras não. Mas é confuso isso, né? Logicamente, este mundo a quem João se refere não se trata do mundo natural físico, pois o mundo criado por Deus é muito bom, embora caído e sofrendo os efeitos da queda. O mundo natural aguarda o dia da redenção e geme na expectativa do ser restabelecido das consequências do pecado humano. E diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. No caso, está lá em Romanos, capítulo 8, verso 20 ao 22. O mundo que devemos odiar também não é um mundo humano, pois a este o próprio Deus declara o seu amor. Olha só, tá vendo? Como é que você não vai amar o mundo se Deus também ama o mundo, tá vendo? Então o sistema religioso e legalista, ele corre contra o próprio Deus. Porque enquanto Deus ama o mundo, como está escrito lá em João, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Ora, por que o crente não ama o mundo? Porque Deus amou o mundo também, que ofereceu o seu Filho, né? Então os legalistas religiosos têm que pensar um pouquinho o que se refere a esse mundo, né, gente? Vamos ver, se Deus também fosse legalista igual muitos religiosos por aí, Deus nem ofereceria Jesus aí para morrer pela humanidade, né? É tipo assim, se Deus fosse legalista, esse cambado de pecador aí só pensa em pecado, ninguém quer saber de mim. Então, quer dizer, que se lasquem para lá, né? É tudo do diabo, como diz lá o texto, o mundo já no poder do maligno. Não vale a pena enviar Jesus, né, gente? Mas Deus não pensa dessa forma. O mais conhecido do mundo evangélico declara perentoriamente que Deus ama o mundo com um amor infinito. Então, qual o mundo que devemos odiar? A resposta a essa pergunta trará nova luz sobre toda a subcultura das proibições no meio evangélico, desde os tipos de diversão até as vestimentas que são ou não permitidas ao crente. O mundo é descrito na Bíblia como um sistema ou cosmos que se opõe ao reino de Deus.
Paulo chega a dizer que este mundo manifesta-se através dos sistemas de pensamento que rejeitam a verdade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Então, o mundo é todo o sistema que se desenvolve na cultura e que leva, legitimado pelo egocentrismo do homem, ao exagerado e desmedido desejo da carne e dos olhos. É o adoecimento de toda a produção humana e a manifestação do desejo doentio do poder. Está em relevo na ânsia obcecada por prosperidade. É também a necessidade do reduzido do próximo através do sexo ou do dinheiro. Não somente isso, pois pode ser também a busca de poder eclesiástico de algumas elites evangélicas, ou até mesmo a gula, por exemplo, né? Todos temos um amor próprio, uma dignidade intrínseca. Esse sentido de valorização nos foi dado por Deus. É por causa deles que sentimos necessidade de nos vestir e cheirar bem. Quando nos vestimos, desejamos agradar aos olhos de quem nos admira. Todos nos sentimos bem quando somos valorizados e admirados. Sabemos que ninguém gosta de estar perto de uma pessoa com roupas sujas. Imagina na época de Jesus, né? Onde não tinha chuveiro elétrico, sabonete, desodorante, perfume, cueca, calcinha, né? Só tinha aquele vestidão lá que amarrava com uma faixa, né? E você imagina, né? O fedoso. Não tinha desodorante, creminho, ou um Rexona da vida, né? Pra tirar a subaqueira, né? Mas nos dias de hoje é assim, né? Quem não escovou os dentes pela manhã ou que não cuida bem da higiene de seus pés. Lavamo-nos por um sentido de autovalorização. Nos trajamos porque entendemos que em nossa cultura aquela indumentária será mais bem aceita. Quando vamos a uma festa de casamento, nos enfeitamos porque consideramos que aquela data requer que estejamos ao mais bonito possível. Se isso é vaidade, ela é aceita e estimulada por Deus. Não há qualquer relação desta busca com aquele sentimento pernicioso de querer apoiar nossa existência no que é vazio. Limitar o conhecimento de mundo ao desejo de vestir-se bem é adotar uma visão muito reduzida daquilo que o vocábulo representa em toda a Escritura. Para Jesus, vaidade também é sinônimo de que é vão. Ele associa o que é vão à prece dos gentios que pensam que serão ouvidos pelo muito falar. No caso de Mateus capítulo 6 ou 7, né? Ele considerava a vaidade e a piedade dos fariseus, e em vão, com vaidade, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 9 ao 11. O conceito popular de vaidade é declarado na Bíblia pela expressão composta de vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos seus outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 26. Assim aprendemos que vaidade é objetivamente descrita como um sentido de vazio, inutilidade e falta de consistência. Todas as vezes que buscamos nossa identidade no que for irreal, estamos sendo vaidosos. Não há necessidade de se estabelecer uma relação direta com adornos, roupas
ou bens materiais. O exercício do ministério, oração e até as boas obras podem, em alguns casos, também ser vaidade, em um correr inútil em direção ao vento. Nossa! Rapaz, olha só, hein, vixe Maria. Agora vamos aprender sobre a mundanidade de Jesus. A mundanidade de Jesus. Jesus, sempre o modelo correto a ser seguido, vírgula. Por que se diz isso? Porque Jesus não é um modelo a ser seguido pelos religiosos, pelos legalistas, por aqueles que estão ali debaixo de doutrinas humanas, aqueles santinhos e aquelas irmãs santinhas, né? Aquelas irmãs e aqueles irmãozinhos que se dizem ser santos, santas, os escravos de Jesus, por assim dizer, né? Porque Jesus falou que vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando fazer. Não lhe chamamos mais de servos, de escravos, mas enquanto a pessoa quer Jesus, ela quer ficar como escrava. Então fique como escrava, não vai ser amigo de Jesus, né? Vamos ver aqui. Praticava o tipo correto de mundanidade. A verdadeira mundanidade quer dizer que nos associamos livremente com pessoas deste mundo, sem comprometer nossa integridade. Jesus é o perfeito exemplo de tal mundanidade. Em Mateus capítulo 9, verso 9 ao 13, oferece um belo instantâneo da mundanidade de Jesus. A partir deste texto, responderemos as 5 perguntas. Primeira, com quem Jesus se associava? 2. Que lugares ele costumava frequentar? 3. O que fez Jesus ser tão cativante e eficaz com as pessoas mundanas? 4. Como Jesus foi recebido pelos religiosos? E 5. Por que Jesus agiu daquela forma? Mas antes vamos conferir aqui esse texto aqui, ó, Mateus 9, 9 ao 13. E aqui está o texto de Mateus capítulo 9, verso 9 ao 13. Com o tema Jesus veio para os necessitados e não para os religiosos legalistas, né? Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando dízeis em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, os religiosos, os legalistas, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Olha só, gente. E agora, em religiosos, justos, santinhos e santinhas do sistema religioso, hein? Você que se julga santo, santa. Ai, eu sou justo, eu sou santa, eu sou justa, santa e limpa, não sou como vocês, miseráveis pecadores. Mas Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar os santinhos, mas sim os pecadores, os loucos, as prostitutas, os travestis, os nóia, os drogados.
a ralé, as escórias da sociedade. Outros textos, como de Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, capítulo 15, verso do 1 ao 32 e capítulo 19, verso do 1 ao 10, que apoiam a ideia refinarão nossa compreensão da mundanidade similar à de Cristo. Examinaremos a lógica para ações mundanas de Jesus e os resultados dessas atitudes, e procuraremos fazer uma aplicação apropriada para os dias de hoje, para nós que buscamos seguir os passos do nosso Senhor, sem cair nas armadilhas dos fariseus. Pois a grande necessidade do nosso mundo é ter pessoas que sejam mundanas exatamente como Jesus foi. Quem são os fariseus aqui, hein? São os legalistas, os religiosos, os fanáticos, os ultrafanáticos, aqueles que fazem parte de uma sã doutrina, que estão debaixo do regulamento interno, que eu sou santo, que eu sou santa, você é pecador, você é pecadora, somente eu tenho o Espírito Santo, você não tem, você tem o Espírito das trevas. Esses que são os verdadeiros fariseus, o joio no meio do trigo. Vamos ver essa aqui agora. Bem, aqui ele já começando a tática, né? Encontrando-se com os pecadores. Uma estatística comumente citada em versículos evangélicos hoje é que 2 anos depois da pessoa se converter, todos os seus amigos são cristãos. Há boas novas para essa estatística. Os novos convertidos se separam de antigas ligações com o pecado e se unem de forma relevante com os irmãos em Cristo. No entanto, há também as más novas. Os cristãos batem em retirada exatamente na vida das pessoas que eles querem alcançar. Cristo não fez isso, mas, aparentemente, os fariseus se comportavam dessa forma e eles esperavam que o mestre fizesse a mesma coisa. Jesus confraternizava com um amplo espectro de pessoas. Ele estruturava relacionamentos com os piedosos e os párias, com os ricos e pobres, com os cultos e indivíduos comuns, com os que frequentavam a igreja e aqueles que não a chegavam perto de suas portas. Ele passava a maior parte do seu tempo com multidões e apenas parte do seu tempo com indivíduos, no caso os fariseus. Ele se devotava com os seus conterrâneos judeus, tanto os amigos quanto os inimigos, mas também interagia com os samaritanos e com os gentios. Ah, samaritanos e gentios, né? É aquele povo da ralé, os pecadores, né? Os mundanos, né? Que os religiosos tanto consideravam dessa forma, né? Jesus passou a maior parte do seu tempo com seguidores comprometidos, parte do tempo com os religiosos e muito tempo com os pecadores. O tempo despendido com pecadores eriçou os pelos dos separatistas. Quem eram esses separatistas de hoje, do século XXI? Aqueles que fazem parte de igrejas triunfantes, exclusivistas, só eles são salvos. Adventista, Deus e Amor, Irmã da Assembleia de Deus do Belém, que mais, etc. Esses santinhos aí religiosos, né? Não, os outros é pro inferno, só nós vai pro céu, né? A associação de Jesus com pessoas de má reputação era algo bem conhecido. Ele foi chamado de comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus capítulo 11, verso 19. Mateus 9 descreve Jesus indo à casa de Mateus, provavelmente um agente aduaneiro, onde ele janta com outros publicanos ou coletores de impostos e pecadores. Da perspectiva dos fariseus, este grupo de personagens era desprezível, considerado da mesma laia dos ladrões.
O trabalho de agente aduaneiro e do seu coletor de impostos envolvia conluio com os odiados romanos, enriquecimento à custa dos conterrâneos judeus e desprezo à lei, o que resulta num banimento da sinagoga. Assim, Mateus e seus amigos eram considerados traidores antipatrióticos, ricos extorsionários, pecadores imorais e espiritualmente intocáveis. Jesus também foi chamado de amigo de pecadores. Pecadores era um termo geral para os indivíduos inúteis, os que não guardavam a lei ou as tradições dos anciãos. Essa categoria incluía os imorais, os irreligiosos e irresponsáveis. Essas pessoas não frequentavam a sinagoga, nem seriam admitidas ali se tentassem frequentá-la. Os pecadores, como os coletores de impostos, eram os prescritos culturais. Talvez pudessem ser comparados, em um extremo, aos modernos exploradores de mulheres e prostitutas, traficantes, membros de alguma máfia ou grupos de jovens delinquentes, e, no extremo menos pecaminoso do espectro, podem ser comparados a festeiros entusiasmados, viciados em sexo, usuários de substâncias químicas e homens e mulheres de negócios desonestos. A mundanidade de Jesus envolvia um contrato relevante e intencional com pessoas pecadoras e religiosas. No Evangelho, a combinação de publicanos e pecadores ou prostitutas representa uma expressão idiomática para referir-se ao tipo errado de pessoas. Mateus 11:9, 21, 31, 32 e Lucas 15:1. Pessoas erradas, as escórias da sociedade, né? Jesus muitas vezes andava com pessoas erradas, agentes aduaneiros locais como Mateus ou coletores de impostos importantes como Zaqueu, a mulher pecadora que derramou alabastro e bálsamo sobre os seus pés de Jesus, em Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50. A samaritana que havia sido casada muitas vezes, em João capítulo 4, verso 1 ao 42. E a mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 1 ao 11. A missão de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, trabalhar para construir relacionamentos redentores era o centro do seu plano de ação. E que, obviamente, existem perigos em ter contato relevante com pessoas irreligiosas. É muito mais seguro ficar na companhia dos santos e chamar os pecadores para limpar os seus atos que arriscar a rejeição e o mal entendido ou ter de se sujeitar às tentações. Quer dizer o quê? Se o religioso que afirma ser cristão, de repente fazer um programa aí de madrugada evangelizar pessoas da vida sexual, prostitutas, prostitutos, travestis, ele não vai lá para não cair em tentação, né? E de focar seus olhos em locais que não deveriam, a fraqueza da carne. Então, quem não domina a carne ainda é fraco, né? Contudo, será que os discípulos devem abandonar o perdido e ignorar a ide da grande comissão? Não, os cristãos, para seguir o exemplo de Cristo, por causa de Cristo, não podem abandonar os pecadores da sociedade. Não podemos nos separar deles, nem fugir apavorados deles, nem devemos encará-los como se fôssemos sem pecado. Ao contrário, os discípulos, como Jesus, têm de buscar construir relacionamentos redentores
com essas pessoas. A mundanidade semelhante à de Cristo inclui ter contato relevante com pessoas pecadoras. Tá vendo? E poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Agora, quer ver os santinhos e as santinhas, os religiosos, fazer isso ao contrário? É justamente você encontrar em rede social pessoas que se acham justas, santos, santas, e classificam os pecadores como pecadores miseráveis. Vão tudo pro inferno. Juízo vai te esperar, te aguarda. Ah, se você estiver na esquerda e não da direita naquele dia. Ah, rapaz, amaldiçoa. Manda pro inferno. Chama de satanista, de ateu, de herege, endemoniado e por aí vai. Esse tipo de crente não é cristão nem aqui nem na China. Nunca vão se tornar cristãos e nunca farão o que Jesus fez, ser mundano como Jesus foi. Um grande abraço do emissário Cristiano. E aí vem a parte 4, né? Lá pela parte 7, 8, eu vou estar ensinando a vocês como ser mundano, como ser, se tornar semelhante à mundanidade de Jesus, ok? Até a próxima. Fui.